A gente falou da cirurgia, falou das complicações da cirurgia, e existe um perfil de paciente, óbvio, tirando o cara que não deseja operar, que você indicaria fazer radioterapia? Sim, também tem um perfil daquele tumor, assim, talvez um pouco menos agressivo, ou até mais agressivo, tá? Foi o que eu falei, uma radioterapia bem feita por um bom radioterapeuta, numa boa máquina, porque também é difícil você ter um excelente radioterapeuta com uma máquina ruim. O que é máquina de radioterapia? Vamos, assim, tentar traduzir mais uma vez em miúdos. Você tem um feixe de radiação direcionado para isso aqui. Pega isso aqui? Se eu vou achar aqui. Pega. Tá pegando, Gustavo? Então tá. Eu tenho um feixe de radiação que ele tem que ir para isso aqui. Só que se ela for uma máquina mais ou menos, ela irradia isso aqui. Ela não irradia só o que eu quero. Ou ela irradia só isso aqui, ela não irradia o todo. Sim. Então é preciso ter um radioterapeuta que ele esteja com uma máquina que sabe bem onde ela tem que ir. E hoje em dia existe esse tipo de máquina com esses radioterapeutas. Então, assim, tem aquele paciente que ele é relativamente jovem, tem 65, 68 anos, ele está viajando, ele é ativo, mas em compensação ele tem doenças muito mais sérias. Né? Ele tem um tumor de não tanta agressividade, um Gleason 6, um 3+4, PSA super baixo, PSA menor que 10, ou até mesmo 3, 4. E aí, ele quer continuar ativo, fazendo essas outras coisas todas, mas ele tem uma diabetes descompensada, ele tem uma doença cardíaca, ele tem uma insuficiência cardíaca, que ele já tem uma limitação pelo coração dele. Para que a gente vai submeter aquele paciente a um estresse cirúrgico quando ele já tem outras doenças que podem ser mais graves e que no pós-operatório vão pesar para ele? Então, esse paciente a gente já pensa muito em radioterapia, entendeu? Perfeito. E a radioterapia ela pode ser curativa, né? Mas, assim, nunca esquecendo que os tratamentos imunoterápicos e quimioterápicos, eles estão evoluindo na urologia também. Então, você, às vezes, pode associar com a cirurgia, com a rádio, com a quimio, com a hormonioterapia e ter um bom resultado de um prazo longo, entendeu? Para aquele paciente que tinha uma insuficiência cardíaca muito ruim, um coração já muito ruim, por doenças outras, que não tem nada a ver com câncer. E ele já conseguiu, assim, ele fazia as coisas, mas ele fazia já precisando de uma bengalinha, né? Porque ele cansa. Ele vai ter uma sobrevida boa, com uma qualidade boa, sem ter passado por todo aquele estresse cirúrgico, sem o estresse da incontinência tão rápido, sem o estresse da impotência tão rápido, entendeu? Então, esse paciente a gente já meio que pensa mais para radioterapia. E a radioterapia, no longo prazo, ela pode ter esses mesmos efeitos? Pode. A incontinência nem tanto, mas ela pode dar impotência também, em muito menos grau, mas pode ter, porque ela também vai mexer no mesmo lugar que a gente mexe, que são esses nervinhos que passam perto da próstata, né? Mas acho que o maior fantasma da radioterapia não é nem tanto mais a impotência e a incontinência, é o sangramento, né? É o que a gente chama de cistite actínica, e no seu caso você deve ver bastante, a proctite e a retite, né? A retite, no nosso caso, às vezes dá pouco, mas muitas vezes dá muita cistite actínica. O que é isso? É quando o feixe, ele esbarra lá na bexiga. Então, a bexiga sangra. E, gente, isso é muito difícil de tratar. E muito ruim de tratar. Sim. Porque sangra você não tem muito o que fazer. Entendeu? Então, se é um paciente que ele tem uma expectativa de 10 anos, isso normalmente só aparece ou naquela máquina que não consegue ver tanto o feixe, que não é uma máquina tão boa, ou e também, às vezes, na máquina mais moderna, né? A longo prazo. Você não vê logo de cara. Você vê normalmente 10, 15, 20 anos depois. Entendeu? Só que se a gente pensa em irradiar um paciente de 50 anos, 70 anos ele ainda é novo. Entendeu? Por isso que essas contas fazem diferença pra gente. Exatamente. Entendeu? Que a complicação dele, se eu irradiei um de 70, aos 95 ele já deve estar com algum outro problema. Entendeu? Que não vai ser esse o mais grave. Entendeu? Irradiar um de 80. Talvez ele nem morra de câncer de próstata nesse percurso. Exatamente, vai ter qualquer outra coisa, né? Exatamente. A doença cardiovascular, ela está aí suplantando muitos cânceres, né? Então. Exatamente. E a gente estava falando até antes daqui da entrevista de pacientes. Existe um perfil de pacientes que você coloca em uma situação que a gente chamou, né? A gente tem um termo em inglês que é o watchful waiting e a vigilância ativa. Sim. Acredito que são pacientes que não consigam fazer nenhum dos dois tratamentos. Não, eles poderiam. Entendi. Poderiam. Mas qual é o benefício? De novo, a balança do benefício versus risco, né?
E, assim, durante um bom tempo, o médico, principalmente o urologista nesse caso, tinha a prerrogativa de, você vai operar. Pá, ele não divide tanto assim com o paciente a opinião do paciente. O paciente não interfere tanto naquilo ali. Hoje em dia, algumas coisas você já pode deixar aquele paciente e falar assim, olha, eu preferiria tentar esse caminho primeiro. Os dois estão corretos, né? Você operar um paciente com glisson baixo, um PSA baixo, na tentativa de curar, tá certo. Mas a gente já sabe que é o que a gente chama de vigilância ativa, né? O active surveillance, que é um paciente que ele talvez o tumor dele seja o poodle. E talvez o tumor dele seja o poodle o resto da vida. Entendeu? Existe esse caso? Existe esse caso. A gente só tem que separar quem é quem. De onde veio isso? Isso veio de uma coisa que, assim, que a gente também estava conversando aqui antes, que se a gente fizer a biópsia de próstata em todos os homens com 90 anos de idade, a chance da gente achar um tumor de próstata é, assim, quase 90%, 100%. Todos vão ter, porque é uma doença associada ao envelhecimento masculino. Mas quer dizer que aquele câncer de próstata ia matar aquele paciente? Não. Então, como é que a gente separa aquele paciente em que a gente não precisa tratar ele agressivamente, né? A gente pode acompanhar, porque ele só tem o poodle, e ele vai ter o poodle a vida inteira, que vai só ficar brincando com ele, daquele paciente que está sentado em cima do Rottweiler, que vai matar ele antes dos 60 anos de idade. Esse é o pessoal que a gente quer separar, para poder curar um, sem dar a comorbidade para o outro. E aí é nesse caso que entra a vigilância ativa. Entra o paciente que a gente vai acompanhando e não está errado. Nem ele querer, mas ele está ansioso, ele está desesperado que ele diagnosticou um câncer, ele prefere tratar logo. Tudo bem, não está errado tratar. Mas também não está errado acompanhar ativamente, de perto, né, digamos Perfeito. assim. E aquele outro grupo que a gente falou do Watchful Waiting. Watchful Waiting. Que é esse senhor dos 90 anos de idade, que está com a bengalinha dele, está lúcido, às vezes já nem está mais lúcido, infelizmente, já está com Alzheimer, uma doença neurológica, mas ele tem um tumor na próstata, que é um poodle muito menos agressivo do que o Alzheimer, as comorbidades, o problema no coração grave que ele tem, entendeu? Então, nesse paciente, a gente só fica numa expectativa olhando, vendo se ele vai ter algum sintoma, alguma progressão muito grande, se vai precisar de uma imunoterapia, de uma hormonioterapia, que a gente chama, né, de uma quimioterapia. Mas a gente tende, nesse paciente idoso e frágil, vamos colocar assim, muito frágil, a gente não ser agressivo com ele. Só tratar se precisar muito. Se aquela doença, vamos supor até que é uma doença que está em atividade, mas é uma doença que não tem metástase, não tem nada, é uma doença de baixa agressividade. Não tem por que fazer uma cirurgia, fazer uma radioterapia, sendo que você tem vários outros médicos. Quem tem idoso em casa, quem tem tem que estar sempre no geriatra, ou que tem pacientes com doenças crônicas, sabe o quanto às vezes é desgastante para o paciente só ir numa consulta. Porque ele tem que ir numa consulta hoje, ele tem que fazer um exame amanhã, ele tem que pegar a cadeira de roda, então, para que você vai botar mais desgaste na vida desse paciente do que benefício você vai dar? Porque esse poodle não vai estar nem latindo. Entendi, é mais ou menos isso. Perfeitamente. Entendeu? Nosso tempo tá chegando no final. Sim. Vou tentar fazer um bate-pronto contigo. Vamos lá. Vamos lá. O paciente que vai operar a próstata, tem algum preparo específico? Risco cirúrgico. Basicamente. Basicamente. Tem preparo de intestino, não, aquela coisa toda? Não. Beleza. Interna de véspera ou interna no dia que vai operar? Pode internar as duas coisas, mas muitas vezes hoje em dia a gente interna no dia que vai operar. Média de tempo de internação? Depende da técnica. A técnica aberta, em geral, 5, 4 dias, vai com sonda para casa. Em todos os casos, normalmente vai com sonda para casa. E no caso da aberta, se tira com no mínimo 10 dias a 14 dias. Numa robótica, vamos colocar outro oposto aí, a laparoscopia está no meio do caminho. Às vezes no dia seguinte. Tem lugar fazendo com alta no mesmo dia, nos Estados Unidos, que poucos já fazem com alta no mesmo dia, mas já tem um cirurgião muito bom aqui no Brasil fazendo isso. Mas, em geral, no dia seguinte, 2 dias depois, no máximo, dependendo da evolução intestinal, e tira a sonda com mais ou menos 4 a 5 dias. Entre 4 a 7 dias, vai depender do cirurgião. E você disse que já consegue ver se ele ficou com alguma sequela do tratamento, seja incontinência, seja disfunção erétil, logo no início. Sim. Né? E qual o tempo de estimativa de recuperação desse paciente no curto e médio prazo? Deve depender da técnica, imagino, Sim. mas
Como você colocaria em tempo aí, mais ou menos quanto tempo? Dependendo muitas vezes, na verdade, você nem indica fisioterapia de cara, você dá um tempinho. Independente da técnica, você dá um tempinho para a retirada daquela sonda se readaptar e depois você começar a fisioterapia pélvica, tá? Para começar a fisioterapia pélvica, vamos colocar aí no máximo 2 meses depois, você já começa a fisioterapia pélvica, e essa recuperação, na verdade, ela pode durar até 2 anos, tá? Isso a gente já tem também bem estabelecido, que é quanto mais precoce, melhor, mais rápido, porém, essa recuperação, porque a gente está falando de nervo, então a gente está falando de neuropraxia, Sim. Entendeu? A gente tem que dar o tempo do nervo recuperar. Então, isso daí pode. E a gente está falando de músculo se fortalecer também e se voltar ativa. Então, aí a gente está falando de, às vezes, alguns meses até 2 anos. Tá? E passados esses 2 anos, o paciente não conseguiu recuperar? Se for incontinência, difícil. Aí a gente vai para outros métodos, como o esfíncter artificial, o sling. O sling, assim, ele é um passo antes do esfíncter. A gente está tendo muito boas respostas com o sling masculino, que é uma tirinha, né, para poder segurar, digamos assim, o vazamento. E no caso da impotência, normalmente você, dependendo do paciente, ele já tem alta com o remédio, com a tadalafila, ou a sildenafila, né, um inibidor de fosfodiesterase, que é um remédio para não é estimular, mas para facilitar a ereção em caso de estímulo. Então, em todos os casos, você já está dando desde o início. Aquele paciente começou a ter ereção, daqui a pouco você tira o remédio. O paciente que não teve ereção, você vai mantendo por 2 anos, 2 anos. E aí também você vai num caminho que depende do paciente, às vezes injeção intracarvenosa, né, de uma substância que é para tudo bem orientado por médico, tá? Pelo urologista, não é uma coisa que vai fazer assim da cabeça, em qualquer lugar. E aí ele pode fazer injeção intracavernosa e também, em última instância, colocar a prótese peniana, que, apesar de todo mundo falar assim, ai meu Deus, prótese peniana, normalmente é muito bem aceito pelo casal. Maravilha. Bom, queria te agradecer pela tua presença aqui, muito obrigado. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar ainda, né? Pô, tava muito boa a conversa, mas infelizmente a gente está no finalzinho. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas aqui no final da nossa conversa. Pode olhar para aquela câmera ali e falar para os pacientes o que você achar melhor de dar de recado. Muito obrigada mesmo, de coração. Foi um pouquinho mais fácil do que eu imaginava, muito mesmo por esse bate-papo e pela importância que eu sei. De recado que eu tenho, gente, pesquisem bem aonde vocês vão achar as informações. Tá cheio de informação na internet, em tudo quanto é lugar, mas não necessariamente é uma informação de qualidade, é uma informação que a gente pode acreditar. Então, cuidado com a desinformação. Infelizmente, eu tenho pacientes que nisso, da gente tentando não querer acreditar em algo que está acontecendo, a gente posterga uma coisa que não deveria ser postergada. Então, cuidado muito com aonde você está procurando, qual é a tua fonte de informação, ver se é sociedade de urologia, ver se são as sociedades, na verdade, médicas, né? Se são profissionais realmente capacitados, que trabalham com aquilo efetivamente no dia a dia, eles operam, eles vêm para os operatórios, estão do lado do paciente, isso faz diferença. Não deixem de se prevenir nunca, né? Prevenção, a gente está falando de prevenção, é tratamento, muitas vezes, né? É o cuidado. Câncer de próstata, não adianta achar que vai ter que ter algum sintoma para se prevenir. A prevenção tem que vir antes de qualquer sintoma. Então, se habituem, homens, a procurarem o seu urologista e mulheres a incentivarem os homens da sua família, seja irmão, seja filho, seja marido, incentivem a procurar o urologista, né? E bebam água para evitar cálculo renal, é sempre bom também. Isso é importante. Tá bom. Bom, e quem quiser consultar contigo, como é que faz? Entra no seu site ou vai pro Instagram? No meu Instagram, eu estou em formação ainda, tem as informações lá no Instagram, mas tem mais coisas no site para marcar a consulta, tem WhatsApp, tem telefone, tá bem fácil e em breve, principalmente depois daqui, eu vou dar uma garibada no Instagram que vai ser mais fácil de comunicar comigo. Tem o Facebook que ninguém usa também. É www? Mas www.doutoraRaquelurologista.com.br. Raquel com CH, né? Raquel com CH. Maravilha. Gente, esse foi o 10º episódio do nosso Medical Talks Brasil. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o joinha aqui, ok? Vai lá no nosso canal de cortes, se inscreve também. Tem vários trechinhos das nossas entrevistas aqui com especialistas maravilhosos que a gente está trazendo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo.
Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.